bom demais, né? Que coisa boa. É tempero novo, né, pastor Machado? É bom. Feliz demais. Acaba ligeiro, rapaz. Mas é assim. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei dessa plataforma, pastor Machado, eu vim cumprimentá-lo, ele pôs a mão em meu coração e disse: como é que está o coração? Ele está batendo. Aí quando ele falou, pois prepara ele para a noite, aí acelerou mesmo. E ele disse: vai ter uns 30 minutos. E eu fiquei pensando: meu Deus, esse tempo todinho, o que eu vou fazer? Aí agora tem que puxar a camisa, a gravata, dar coice para ver se para, né? Meu Deus, parece que a gente vai piorando. Meu Jesus. Mas eu estou tão feliz, né, de ver Deus falando conosco, né? Nós vamos nos colocar de pé. São Lucas capítulo 17, nós vamos ler aquilo que eu considero a nossa escritura, Essa aqui é de Deus direto para a igreja eleita. A partir do 26. Eu gosto muito de acompanhar o estudo da mensagem. Eu não dou conta de estar anotando e riscando. Nunca fui bom disso, nem de agenda, porque eu não tenho essa capacidade de anotar e assistir o culto ao mesmo tempo, né? Mas eu gosto de observar os mínimos detalhes daquilo que nós estudamos. E aí Deus me mostrou uma coisa tão boa aqui, uma pequena frase, que nós vamos caminhar um pouquinho nisso. Vamos ler. São Lucas 17, do 26 ao 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Irmão Josué. O Josué vai cantar. Ensina-me a viver, irmão Josué. Aqui tem ensina-me a viver. Senhor, Tu me conheces e sabe tudo de mim. Antes mesmo de traçar meus planos, de tudo já sabes o fim. Eu não sou perfeito,
e longe disto estou, mas tu me aceitas assim, do jeito que eu sou. Tenho falhado tanto, mas não desistirei. Deus, como tu és, eu quero ser. Os meus pecados perdoa, e com tua graça me ajuda. Vem agora com teu poder e me muda, transforma todo o meu ser. Eu quero aprender a viver mais perto da tua cruz, para sempre permanecer. E todo passo que eu der, mas sempre firme na fé, para um dia, Senhor, a tua face eu ver. Tenho falhado tanto, mas não desistirei. Deus, como tu és, eu quero ser. Os meus pecados perdoa, e com tua graça me ajuda. Vem agora com teu poder e me muda, transforma todo o meu ser. Eu quero aprender a viver mais perto da tua cruz, para sempre permanecer. E todo passo que eu der, mas sempre firme na fé, para um dia, Senhor, a tua face eu ver. Senhor, me ensina a viver. Senhor, me ensina a viver. Esse hino marcou o encerramento do encontro em 2007. Lembra, né, irmão José? É, irmão José? Está lembrado? 2007, né? Marcou o encerramento do encontro. Muita gente lembra, né? Muita gente. Bem, irmãos, eu queria poder seguir assim nessa linha tão inspirada aí do irmão Zequinha. Mas eu gostei tanto de ver Deus falando essa manhã a respeito daquilo que nós
cremos e ensinamos. Para começar, nós não cremos e nem ensinamos nada que nós inventamos. É assim? Amém? Micaías foi levado diante de Acabe, 1 Reis 22, e sendo inquirido dele que dissesse diante de Acabe de Jeosafá o mesmo que os seus profetas estavam dizendo. No entanto, Micaías não podia dizer aquilo, diferente daquilo que já estava escrito. Ele não poderia, de forma alguma, sendo um homem de Deus, sendo um profeta daqueles que a Bíblia chama de profetas menores, né? Porque o profeta do dia era Elias, embora tivessem outros. Então a Bíblia, nós conhecemos isso assim, um dos profetas menores. E nós somos menores ainda, nós não podemos falar nada diferente daquilo que está escrito. Porque o que está escrito foi definido por Deus como a sua verdade. Então, Micaías, quando foi inquirido, o profeta disse que ele ainda teve um tempo, passou a noite em oração, né? E nessa noite de oração, ele teve que recorrer nos escritos de Elias, porque ele não poderia dizer nada fora daquilo que já estava escrito. Não poderia abençoar aquilo que Deus já havia amaldiçoado. Acabe havia sido amaldiçoado por Deus. Então tinha que acontecer com ele conforme a palavra de Deus havia dito. E quando Micaías falou, Zedequias não gostou coisa nenhuma, né? Fez lá uns chifres e bateu em Micaías e disse: por onde passou o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? A prova de que o Espírito do Senhor não havia falado por ele é porque ele falou diferente do que a Bíblia, do que Elias tinha falado. Então nós conhecemos a história e sabemos que Micaías não inventou aquilo que ele falou. Ele ouviu diretamente de Deus, comparado com aquilo que estava escrito. Pode-se ouvir de um anjo vindo de Deus. Paulo disse: ainda que um anjo vindo dos céus vos pregue outro evangelho, além daquilo que eu vos tenho anunciado, além daquilo que Deus já estabeleceu, isso é anátema, maldição, excomunhão. Então nós devemos dar graças a Deus, porque quando alguém nos critica a respeito da forma que nós somos batizados, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer: eu não inventei nada, a Bíblia diz assim, a Bíblia manda eu ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não inventei nada. Aleluia. Quando vem criticar a respeito da doutrina de que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus, você tem a Bíblia a seu favor, e você pode dizer com segurança: a minha doutrina eu não inventei, ela é da Bíblia. Aleluia! É da Bíblia.
E se é da Bíblia, então é de Deus, direto para nós. Dá uma segurança tão grande, não dá? Aleluia. Pedro chegou em Atos. Você pensa que não surgiu aquele que diz, não, Pedro perdeu o juízo, ele está inventando coisa aí. Mas a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E ele, cheio do Espírito Santo, não poderia desviar um tio e nenhuma vírgula daquilo que estava escrito. Tão verdade que ele convenceu aquela multidão com aquilo que estava escrito, citando Joel, capítulo 2, citando Isaías. Pedro podia dizer com segurança, olha gente, vocês podem dizer o que quiser, mas eu não estou inventando nada não, está aqui, ó. Está escrito. Aí o irmão Branham disse que estava conversando com um certo pregador, que o irmão Branham vinha falando sobre a cegueira. Nós ouvimos ele falar hoje de manhã também, nessa mensagem, Jeová Jiré, parte 3. Ele disse, há uma diferença entre o cego físico e o cego espiritual. Eu creio, se eu tivesse que fazer a minha escolha entre ser cego físico ou espiritual, esse eu ficaria com o físico, de irmão Branham. Porque a gente tem coisa que é cegueira espiritual. O irmão Branham disse que se um anjo descesse do céu para pregar para você que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, esse anjo era falso. Porque isso já está escrito, está aqui, está claro, não precisa de revelação para ver o batismo, já está dito, Deus já disse. O irmão Branham só fez levar a igreja do século XX, a igreja eleita, de volta àquilo que estava escrito. Ele não vem inventando nada, ele fez nós voltarmos ao princípio doutrinário daquela igreja que nasceu em Pentecostes. Amém. É verdade. Então o irmão Branham disse que preferia ser um cego físico a qualquer tempo, tal coisa como ser cego. Eu estou lendo a mensagem, a Arca, parágrafo 68 em diante. Eu disse, ele falando com aquele homem, né, que ele era um pregador. Aqui há não muito tempo atrás, um ministro disse, se você é um servo do Senhor, se é um homem mesmo de Deus, como você diz que é, me faça ficar cego. Eu disse, você já está cego. Ele disse, eu cego? Eu disse, sim, Senhor, porque ele estava ridicularizando a cura divina, ridicularizando o batismo com o Espírito Santo, dizendo que não havia tal coisa. Eu disse, você já está cego. Aí ele disse, não, isso é mais uma de suas invenções. Você está inventando isso, lembrando? Eu disse, isso é a Escritura, está escrito. Não foi Jesus que disse para os fariseus, São João 9, a partir do verso 14, se vós fosseis cegos, o vosso pecado não existiria, né? Mas porque diz, vemos, o vosso pecado subsiste. Estava escrito. Eu disse, bem, muitas vezes Jesus disse aos seus pais, vocês fariseus cegos têm olhos e não podem ver, isso é correto, mas se conhecessem o tempo,
Eu disse, Eliseu desceu, aquele grande profeta Eliseu, a Dotã, certa vez, e ali estava reunido todo o exército sírio para pegar Eliseu. E Geazi disse, pai, eles estão sobre nós, toda a cidade está cercada por aqui com o exército dos sírios. Aí Eliseu disse, bem, o que está conosco é maior do que o que está com eles. Quando Paulo disse que o que está em nós é maior do que o que está no mundo, ele estava citando a Bíblia. Não estava inventando nada. Ele disse, bem, agora eles estão aqui. Eles, os exércitos de Deus estão aqui. Mas eu não posso ver ninguém, exceto você, disse Geazi. Eu estou olhando aqui, Elias, eu só estou vendo você na minha frente. Disse Deus, abra seus olhos. E quando seus olhos se abriram, ele olhou, e ao redor daquele velho profeta havia carruagens de fogo, as colinas estavam em fogo, tinha anjo por toda parte. Então, quando o irmão Branham disse que aquele homem estava cego, ele não está inventando nada na Bíblia, fala a respeito disso. Pode ser que a igreja esteja recebendo o seu último sinal. Isso é um grande momento para isso ser enfatizado, como está sendo no estudo dessa mensagem. Por quê? Porque é hora da igreja se estabelecer nos princípios dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A que foi rejeitada pelos edificadores. O irmão Branham disse que eles pegaram ela, lançaram aquela pedra angular fora. Caiu em cima de umas ervas daninhas. O irmão Branham disse, essa erva daninha era eu. Essa erva daninha éramos nós. A pedra angular caiu exatamente sobre nós, para nos dar a graça de poder ver aquilo que essa era não está vendo. Vê que Jesus Cristo continua o mesmo esta noite. A igreja recebendo o seu último sinal. Já começa as contrações. Não demora. As contrações começam já. Vejam, vocês gritaram, tiveram justificação por Lutero, santificação por Wesley. Muito proveito, gente. Muito proveito tudo que fizeram. Porque isso tinha que ir crescendo. Tinha que sair de lá da semente. Ela enraiza, porque a semente primeiro enraiza. Aí você pega o grão, está lá saindo as raízes. Nós falamos na sexta-feira sobre isso, sobre a semente, né? Aí quando ela começa a sentir um pouquinho de firmeza, porque quando Lutero sentiu um pouquinho de firmeza, sabe onde ele encontrou a sua firmeza? Vocês sabem? Encontrou aqui, na palavra. Ele viu que a doutrina correta era aquela para o seu dia, que o justo viveria da fé, e que ele não poderia recuar, e aquela doutrina ela permanece hoje, porque a nossa doutrina é a junção de tudo aquilo que Deus revelou através das eras. Nós somos justificados pela fé, e a nossa fé não pode nos deixar jogados ao léu, ela nos faz olhar para frente. Aí nós demos mais um passo, nós saímos de Lutero e Wesley lá no anglicanismo pregando, e quando ele despontou para ver o que ele precisava para o seu dia, onde ele encontrou aquilo?
Ou você acha que não disseram que Wesley inventou aquilo? Que Lutero inventou aquela doutrina? Mas quando peitaram Wesley, ele disse: rapaz, senta aqui comigo. Vamos aqui na Bíblia. Aí ele pegou o quê? Hebreus 12, né? 12 e 14. Isso. Ele falou da santificação. Aquela santificação que sem ela ninguém vê a Deus. Escoraram Wesley. Ele: vamos lá, rapaz, eu não estou inventando nada. Está exatamente aqui, está escrito. Quando nós dizemos Jesus Cristo é Deus, nós não estamos inventando nada. Essa palavra é quem fala isso. Você diz que Ele é Senhor, e Ele é Senhor dos senhores. Nós não inventamos nada. Filipenses capítulo 2 fala isso. Ele mesmo disse isso em São João 13, versículo 13 e 14. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele é Senhor. E você sabe de uma coisa que essa Bíblia diz? Que a Ele todo joelho, isso quer dizer que se houver outro Deus lá em cima, vai ter que se dobrar diante dele. Aleluia. Se tivesse, não tem. Paulo disse: ao único Deus, imortal e invisível, ao único Deus, de onde tirar esta invenção é essa doutrina de três pessoas na divindade. Deus não é três, Ele é um só Deus. Ele se manifestou em Cristo. Aleluia. Judas disse que Ele é Deus. Paulo disse que Ele é Deus. Pedro disse que Ele é Deus. João no Apocalipse diz que Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Não tem como. Por isso, diante dele se dobram todos os joelhos dos que estão em cima no céu e embaixo na terra. Ele é o único e verdadeiro Deus. São João disse isso. Nós não estamos inventando nada. Não estamos inventando nada. João diz que Ele é isso, o único Deus. Ele é Jesus. Então tudo aquilo foi de proveito, clamando, regozijando-se, falando em línguas, interpretando línguas, cura divina. Mas onde estamos agora? Outro dia eu não ouvi não, mas depois eu ri, viu, pastor Machado? Estou pregando aqui e disse: onde nós estamos? Aí a minha menininha lá atrás disse: na igreja. Aí eu ri, né, disso. Parece que puxou o pai dela, né? Na igreja. Mas é aqui o nosso lugar, amém? É aqui onde nós ouvimos, onde nós nos assentamos com Elohim, trazendo a nós o último sinal antes do Filho chegar, gente. Isso é sério. Isso é sério. Nós temos que atentar para isso. O último sinal dado por Deus a Abraão, nosso pai. E o irmão Branham disse que se repetiria de novo, como foi lá nos dias de Sodoma e Gomorra, quando o justo Ló estava envolvido com o mundo. Isso é um alerta para nós. Nós não podemos estar envolvidos com o mundo, separado. A semente de Abraão está separada. E Ló lá dentro, sofrendo com a política, sofrendo com a ordem social, sofrendo por ver suas filhas, sua esposa envolvida naquilo tudo.
E Abraão lá fora, o irmão Branham disse que Sara não sabia nem da moda da mulher de Ló. Sabia nem que tipo de vestido ela usava. E Abraão não lia nenhum jornal a respeito de Sodoma. Completamente separado, esperando a hora do filho chegar. E é assim que nós devemos estar. Deus me ajude. E Abraão lá, eu penso que na hora do seu descanso de meio-dia, esperando o almoço aprontar, chega debaixo daquele carvalho, sentado numa pedra, não tinha mesmo cadeira naquele dia, era um pau aqui, nas forquilhas, como eu gosto de ver no interior. É o meu sonho, é ir para o interior e ver os filhos, netos, tudo sentados naquela travessa assim. E aí ele avista assim, eu vejo Abraão, o sol quente, diz irmão Abraão, bota a mão assim, não é assim que a gente faz? Para ver longe, parece que está botando um binóculo, né? Aí ele viu aqueles 3 homens, e Abraão ficou olhando, 3 estrangeiros, diz irmão Branham. Abraão não conhecia nenhum dos 3, nunca tinha visto. E eles foram chegando, e nós ouvimos o irmão Branham dizer hoje, Abraão viu que naquele que vinha entre eles, havia algo diferente nele. Há algo diferente naquilo que nós recebemos pela mensagem do profeta. Quando se aproximaram, Abraão olhou direitinho. Eu creio que eles chegaram e não falaram nada, ficaram olhando Abraão e ele olhando. E Abraão, quando abriu a sua boca, vendo 3, ele disse, meu Senhor. Aleluia, aleluia. A visita de Eloí em carne humana era o último sinal para Abraão antes do filho chegar. Não precisa falar mais nada. Todo mundo entendeu. Quem não entendeu diz amém. Quem não entendeu, seja sincero. Quem entendeu diz amém. Amém. Aleluia. Vejam bem, mas onde estamos agora? Exatamente na mesma posição que estava Abraão. Deus falando bem em nosso meio, através de nós, audível, exatamente como Ele fez lá. E Ele prometeu fazê-lo, nós lemos aqui, São Lucas 17:30. E é isso, não é algo que inventamos, gente, não é nada que nós estamos inventando, isto é a pura e inadulterada palavra de Deus. Quando nós pregamos a respeito do profeta Elias, restaurando a fé de volta à palavra original, nós não estamos inventando nada, está escrito. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, mas tem um boato aí, eles dizem, os escribas dizem aí, que é necessário que Elias venha primeiro. Como é que é isso mesmo? Será que é invenção desses escribas? Jesus olhou para eles e disse, em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Estava certo? Estava. Ele está citando Malaquias 4, versículos 5 e 6, segunda parte. Quando ele se referiu à primeira parte, ele disse, e eu vos digo que em verdade Elias já veio, e vós fizeram dele tudo quanto quiseram. Falando de João. Quando Lucas escreveu Atos, quando ele chegou em Atos capítulo 3,
no verso 21, ele disse: ao qual, falando desse filho que viria, disse: ao qual convém que os céus contenham até aos tempos da restauração de tudo. Isso tinha que acontecer. Você está crendo em algo inventado? Não, gente, dê graças a Deus que a nossa doutrina, ela tem solo firme. Aleluia! Nós estamos exatamente em Efésios capítulo 2, verso 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, porque Deus cumpriu Isaías 43, ele diz: direi ao norte, dai, ao sul não retenha, e às extremidades da terra trazer os meus filhos e as minhas filhas de longe. Aqui estamos. Aleluia. Isso é bom, não é? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Sobre qual fundamento? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É aqui que nós estamos. Então, quando alguém pressionar: rapaz, mas isso aí não tem fundo, rapaz, isso é cor desse homem, é cor de William Branham. Gente, William Branham não tinha nada dele, ele só tinha o que a palavra dizia, e é na palavra que nós estamos. Isso não é algo que inventamos, não. Isso aqui é o parágrafo 122 da mensagem Jeová Jiré, parte 3, quando o pastor Machado leu isso aqui, eu vibrei assim. Isso não é nada que nós inventamos, não, de jeito nenhum. Quando eu fui pressionado pelos irmãos da Igreja Batista, e trouxeram tanta escritura e tanta coisa, eu disse: gente, pois não tem como, nós não vamos brigar, vocês seguem o caminho de vocês, eu sigo o meu, porque isso aqui está escrito. Agora me mostra onde está escrito a doutrina de vocês. Me mostrem. E eu conhecia bem a doutrina deles, muito bem. Nós estamos fundados aqui, bem fundados. Esse fundamento aqui, Deus usou uma escavadeira das melhores, meteu ela e foi cavando, e terra frouxa, ele cavando, terra frouxa, ele cavando, terra frouxa e cavando, até que a ponta da reta escavadeira riscou suas unhas na rocha das eras. Em Cristo a rocha sólida estou firmado, todos os outros terrenos são areia movediça. Aí nós dizemos: isso, Satanás. Vamos dizer? Isso, Satanás. Aí você pode dizer sem medo: vai-te, Satanás, porque está escrito. Em nome de Jesus Cristo, Deus os abençoe.